Fala galera, aqui é Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. Dr. Douglas Pupo. E vocês estão no... Físio Sem Limites. Mas vem aqui também o brinde aqui com o nosso presidente. Bora! Já molhou toda a mesa aqui já. Bora! Gente, hoje é um dia de muita alegria que vocês já estão vendo aqui na nossa mesa, que é o dia de comemoração do nosso 100º episódio. Cadê as palmas? Aê, mostra aí! Vocês já estão vendo aqui o nosso convidado, vocês já conhecem ele, já viu na thumb, você está aqui para assistir o nosso convidado, mas é com muita felicidade que a gente anuncia, né, o 100º episódio, cara. Quantos podcasts sobrevivem há tanto tempo assim, com conteúdos robustos, Que né? demais, foi muita luta comigo, eu vim aqui desde o primeiro, a gente subia a serra sempre e tudo mais, foi muita luta. Obrigado, Pupo, por lembrar a nossa luta aqui. Bacana, né? Pupo, Foi é muito verdade. bom, foi muito bom. verdade. Mas, turma, antes da gente começar aqui o nosso... Pode puxar nessa câmera aqui pra gente. Antes da gente começar o nosso 100º episódio, eu quero passar alguns recadinhos pra vocês que vocês já sabem. Se em algum momento tirar uma foto, tirar um print, marca o @Físio Sem Limites aí no seu story, que nós vamos repostar vocês. Os outros dois recados é que nós estamos aqui com a nossa promoção de Natal, nós sempre temos ótimas ações. Clica nos links que estão aqui na descrição. Ah, meu Deus, eu não acredito de novo, Ricardo. É de Natal, cara. É de Natal, cara, é de Natal. Mas podia ser uma de... Natal, é promoção de Não, Natal. mas tem o 100º Natal. episódio, podia ser festa, né? Vacilou nessa. Eu tenho mais meia. Não, mas depois você traz Fechou. as próximas meias. Eu ia vir com Ficou a meia triste. que o Rafa me deu. Mas aí minha filha foi usou. por isso que ele questionou. Então, minha filha usou e... Por isso que você já justificou que... Já fui logo justificando, né? Vai que eu tomo. Os nossos links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, seja no Spotify, no YouTube ou em qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo, tá? E também, antes de começar o episódio de hoje, eu quero abrir aqui um espaço especial para agradecer um dos nossos apoiadores, que é a Next Advance Contabilidade. Que a Next Advance é simplesmente uma referência quando o assunto é contabilidade moderna para profissionais de saúde. Eles entendem a nossa rotina, entendem o nosso mercado e sabem exatamente como organizar a parte contábil para que você não tenha nenhuma dor de cabeça com a burocracia. Inclusive, né, o nosso presidente está aqui, sabe que tem muita coisa correta, né, de contabilidade, de impostos, etc., junto com o CREFITO, entre outros, para poder regularizar, né? Enquanto você foca no atendimento, no crescimento da sua carreira e no que realmente importa, a Next Advance cuida tudo com segurança, transparência e profissionalismo. É aquela sensação de ter um time forte ao seu lado. Porque no fim das contas, qualquer profissional pode ter um negócio muito bem estruturado, desde que esteja com a contabilidade certa. E é isso que a Next Advance entrega todos os dias. Temos um QR Code aqui na tela, que vai direto pro perfil da contadora, né, Ana Carolina, pro contato dela, que ela é responsável pela Next Advance. Fala que viu aqui no Físio Sem Limites, que ela vai ali te ajudar, tirar suas dúvidas e fazer um negócio bem legal para vocês. Eu sei que todo mundo já sabe, mas a gente não pode perder desde o nosso primeiro episódio, o nosso jeito. Professor Ricardo Ambrosio, com quem nós estamos aqui. Hoje nós estamos com o doutor Rafael Ferri. Aê! Seja muito bem-vindo, presidente do CREFITO 3. Bem-vindo, Rafa. Tamo junto, obrigado. Vim no primeiro, Pupo não tava, né? Então foi Deixei legal um pra pouquinho caramba. assim, é. Pô, aí Tamo junto aqui no 100º e parabenizar vocês, viu? Que jornada, hein? quando você vier era o primeiro mandato seu, né? Eu tava no primeiro. Tava no É verdade, primeiro, tava no primeiro. Faz 1 ano e meio, talvez? 2. 2? Caracas. 2 anos, cara. 2 anos tocando Que podcast. foi em agosto de 23. Caracas, É bastante. verdade. Foi isso, né? Isso mesmo. Mais de isso 2 mesmo. anos. Agosto de 23. Já Será faz que bem muita coisa mudou na gestão do CREFITO 3, do primeiro ao 100º Pra episódio de melhor 2 eu tenho anos? certeza. A hora já chegou. Chamou na responsa. Já chegou na responsa. É, presidente, a gente vai sabatinar você de novo aqui Bora. hoje, viu? Vamos sabatinar porque muita gente começou a seguir o perfil, viralizou bastante, né, o seu episódio, os seus cortes naquela época, mas com certeza eu sei que você vai falar muito sobre São Paulo, mas que também isso acaba transparecendo para o Brasil e a gente vai discutir sobre a fisioterapia aqui hoje, né, Ricardo? Não, perfeito. E sem muitas dúvidas que talvez as pessoas de São Paulo que já tiveram algum tipo de proximidade de eventos, os quais tiveram contato pessoal com você, elas já têm uma
visão diferente atualmente do conselho de classe, mas se pensar no Brasil, né? No Brasil a gente tem muitos outros locais que elas não têm essa visão do que o CREFITO realmente é ou pode ser, né? Então isso vai ser importante. Vamos entender o que é o CREFITO, o que ele pode ser e qual é o seu papel ali dentro. E vamos perguntar coisas que estão, de fato, na mente de todos. Como, por exemplo, quanto você ganha como presidente do CREFITO 3? Quanto ganha o presidente do CREFITO 3? Você sabe que o trabalho do presidente, dos diretores, dos conselheiros e colaboradores que eventualmente trabalham no CREFITO, ele é voluntário. Então, um presidente de CREFITO, ele não tem salário. Ele não tem nenhum vínculo trabalhista com o conselho. Da mesma forma, por exemplo, quando vocês vão dar uma palestra no conselho ou qualquer outra pessoa, essa é a mesma forma que um conselheiro e o presidente, diretores, enfim, eles são indenizados. Então, como eu faço muitas atividades, eu sou indenizado mais vezes do que alguém que eventualmente vai dar uma palestra, etc. Mas é um trabalho voluntário. A regulação dos sistemas de conselhos, eles não permitem que os seus diretores, seus conselheiros eleitos, eles recebam algum tipo de salário. O que difere dos funcionários do CREFITO. Os funcionários são funcionários públicos, né? Que passam em concurso e aí sim tem todo um vínculo de trabalho com o conselho. Mas é voluntário. Mas a gente está comemorando 50 anos do sistema COFITO-CREFITO. É isso, né? Mas vamos pensar um pouquinho mais recente. Pensando em agosto de 2023, que foi o primeiro episódio que você veio, para hoje. O que mudou desde então nesse meio tempo dentro da fisioterapia? Quais foram os avanços que nós tivemos, obviamente, junto com o CREFITO? Tá, eu vou focar naquilo que eu acho que é relevante, né? Sim. Porque quando muitas vezes a gente fala assim, mudamos isso, compramos sede ali, só nesse intervalo nós inauguramos mais de 4 novas sedes, né? Não quero nem tocar nesse sentido. Mas eu acho que o grande feito foram as leis que a gente conseguiu aprovar aí, pelos municípios no estado. Só em 2025 foram 68 leis aprovadas. Porque tem uma questão importante que é onde a gente está travado na fisioterapia. Os profissionais de saúde eles estão travados em geral, mas na fisioterapia a gente sente mais. Que é que a gente não tem aquele direito, aquela prerrogativa profissional garantida por lei. A gente está muito se o município, se o prefeito gosta, se o vereador gosta, o secretário de saúde gosta da gente, a gente tem. Se não, não. Então a gente fez desde lá, eu acho que essa é talvez aí o ponto mais de avanço que a gente teve ao longo desses últimos anos, que foi garantir nosso direito por lei. Então só em 2025, 68 aprovadas no estado, né? Pelo estado de São Paulo. E você sabe quantas tinham sido aprovadas antes disso? Quando eu entrei no CREFITO, a gente tinha menos de 10 leis aprovadas no estado. Então só em 2020, eu entrei em 21, só em 2025, Não, peraí, 68. Só pra entender. Quanto tempo que existe o CREFITO? 50 anos? 50, Tá bom. Então foram 48 anos para aprovar 10. Aquele, né, 40 anos em 4, né? Então, é foco, né? Você tem que ter foco porque tem uma questão na gestão pública que às vezes as pessoas, elas não entendem, né? O Brasil, a gente tem muitos motivos para negar a gestão pública, política, etc. Mas existe uma questão importante. O CREFITO, ele é financiado por imposto. O que a gente paga, que a gente chama de anuidade, é o imposto. Todo mundo paga. Eu pago, vocês pagam, ou devem pagar. Né? Todo mundo paga. Você paga, Pulpo? O Douglas já deu risada, né? Dá pra estar em dia? Caraca, você não Eu vou paga, perguntar Pulpo? pro Selmo se tá tudo certo. Tá em dia. Então, qual que é a grande questão? Nós já temos pro ano que vem, para 2027, para 2028, é uma receita previsível, porque é um imposto. Então, o grande problema dos conselhos, essa é a minha visão particular, e foi o que motivou a gente a entrar no Conselho 21, é que esses recursos, eles não eram empenhados para o crescimento do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional no nosso caso. Então, se falou muito de fisioterapia, muito de terapia ocupacional, e o profissional que constrói, que faz isso crescer, enfim, que essa profissão crescer, ele não era olhado. Então, foi talvez essa grande transformação de olhar. Assim, para você melhorar a fisioterapia e terapia ocupacional, não adianta você fiscalizar enchendo o saco do profissional como sempre foi feito. Você tem que elevar a capacidade dele e entregar uma profissão diferenciada. Ô, Rafa, eu fiz até pegando nesse gancho aí da anuidade, há um dia atrás, ontem, né, a data que a gente tá aqui fazendo a gravação, eu fiz um post assim, uma frase. A cada dia que passa na faculdade, você estará mais perto do seu CREFITO. Estude, se prepare, muitos pacientes estão te esperando. Uma coisa fofa, bonitinha.
metade dos comentários. Se prepare também para anuidade, se prepare também para o imposto, se prepare também para isso. Né? Todo mundo falando. Para que serve, então, de fato, a anuidade? E é um valor fixo, varia de estado para estado. Para que eu tenho que pagar anuidade? Para eu ser fiscalizado? Isso é para me proteger, é para proteger a sociedade? Qual que é o retorno que eu tenho por estar pagando anuidade? Até para desmistificar para a galera. Tá, perfeito. Vamos fazer uma reflexão do motivo que a gente existe. A fisioterapia ela é uma profissão que ela é uma profissão regulada por um decreto-lei. Na época o Brasil estava em regime de exceção. Então ela é uma profissão complexa. O fisioterapeuta, da mesma forma que ele pode oferecer solução, ele pode gerar risco, ele pode gerar dano para a sociedade se fizer errado. Ok? Por isso que você precisa de um curso superior. Então imagine, eu tenho um profissional complexo, formado, regulado por um decreto, por uma lei federal. Quem vai fiscalizar esse profissional? É por isso que existe um sistema para dizer o que ele pode fazer, o COFIT, Conselho Federal, e os CREFITOS para, nas suas regiões, fiscalizá-los. Muita gente fala assim, CREFITO não presta, esses negócios não prestam, tô vendo a meia ali. Tô mudando de meia aqui, mas João não viu. João, você viu? Não vi ainda. E aí muita gente fala assim, CREFITO é ruim, COFIT é ruim, etc. Tudo bem, se a gente não tiver o sistema dizendo o que nós podemos fazer e nos fiscalizando, que são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, a gente entrega para quem? Para medicina? Para enfermagem? Então, assim, não existe nenhum avanço nas profissões que não foi viabilizado através do sistema COFIT-CREFITO ao longo desses 5 anos. É óbvio que é uma profissão recente, uma profissão nova, que disputa num modelo médico-centrado, historicamente, aqui no Brasil. Mas o sistema COFIT-CREFITO ele serve para dizer o que fisioterapeutas vão fazer, qual é o norte das profissões e também garantir que isso seja feito. Então, quando a gente fala lei de 30 horas, por exemplo, piso salarial agora, avançando para ser praticamente na fase final. Na fase final, né? É o sistema COFIT-CREFITO que está lá. Né? No nosso caso, no estado de São Paulo, o sistema de prontuário gratuito que tem lá, o próprio Confito que vocês palestram, são projetos que são financiados pelo CREFITO, né? E entregue para o profissional de forma gratuita. E quem aprova as contas ali dentro? Para fiscalizar se vocês estão de fato gerindo a parte financeira de forma regular e de forma adequada para promover algo, vamos colocar assim, não preferencial a nenhuma classe interna mesmo da fisioterapia, sabe? Sim, perfeito. Existe toda uma procuradoria no Conselho, existe uma comissão de tomada de contas. Essa comissão, ela faz toda a análise do que foi gasto, como foi gasto, se está dentro da regra. Tudo que se faz no Conselho, você tem que criar a regra antes. E aí você tem os dispositivos de resolução, de portaria. Existe um colegiado, inclusive o colegiado do Conselho, ele é acima da presidência. O pessoal fica muitas vezes focado na presidência. Mas o colegiado, os conselheiros eleitos, eles são maior que o presidente. E você tem os órgãos de controle. Quem fiscaliza, por exemplo, as contas do Conselho, você tem o Tribunal de Contas da União. A gente envia os relatórios direto e eles fiscalizam lá no portal de transparência. Você pode ver que tem lá, você entra no site do CREFITO, tem lá, transparência. Todos os CREFITOs têm, no COFIT tem. Então você vai saber, você pode analisar tudo que foi gasto a partir dali. Todo o processo licitatório, toda a verba indenizatória, tudo, salário das pessoas, dos funcionários, etc. Então você tem os órgãos de controle tradicionais, no caso, como nós somos uma autarquia federal vinculada com a União, é o Tribunal de Contas da União que fiscaliza a gente. E aí você tem os outros órgãos de controle, no caso, quero fazer uma denúncia, aí vai lá, Ministério Público, enfim. Você tem, eles são bem chatos, assim, com entendimentos. Então, o Tribunal de Contas, ele constantemente avisa, olha, é assim que a gente está olhando, é assim que a gente está produzindo. E internamente, a gente, no CREFITO 3, aí é uma questão nossa, a gente tem auditoria interna e externa. Independentes. Então, é um funcionário independente, interno, e a externa é uma auditoria que a gente contrata, que a empresa que venceu o processo, ela faz auditoria. A gente, então, audita as nossas próprias contas, para além do que já está tradicionalmente conhecido no sistema. Presidente, eu sou o mais novo, né, formado aqui da mesa, né? Então eu tenho 3 anos de formação. E a gente, desde lá de 2018, a gente vai tendo, né, que vão falando pra gente, o conselho é muito punitivo. O conselho pune, ele não é nosso amigo. Desde que eu me formei, eu não tenho essa visão. Então, por que a galera fala isso? Por que a galera tinha essa visão disso? Continua.
Vamos lá. Eu acho que tradicionalmente os conselhos, boa parte dos conselhos, eles foram criados no momento em que o Brasil estava em regime de exceção, né? Era um momento de ditadura, etc. Então você sempre teve essa lógica policial. Inclusive, já existiu o conselho que o policial tinha arma, né? Então, assim, em épocas. Tipo, o delegado do conselho? por isso que é o delegado? Fiscal. Não, o delegado é outra coisa. Ah, tá. Depois, Então, depois você acontece? explica pra gente também a diferença de Xerifes, delegado tem e fiscal. xerife. Então, assim, sempre foi essa visão de que punir é igual bater em criança, né? Você acha que você vai corrigir dessa forma. Então, assim, vou punir e ele vai corrigir. Não, o cara daqui a pouco tá fazendo direto. E outra, no estado de São Paulo são 120 mil profissionais. São mais de 20 mil. O quê? Um terço de todos os fisioterapeutas, quarto. praticamente? Um quarto? São uns 400 mil? Passou já. Passou de 400 mil. quarto. 25%. É bastante. Então, você pega, por exemplo, em São Paulo, 120 mil profissionais, mais de quase 25 mil serviços para menos de 40 fiscais. Esses fiscais, eles não vão dar conta de ficar com uma visão persecutória de lá. Então, você tem que ter uma gestão estratégica de orientar para não punir. Até porque, quando eu entrei no conselho, eu faço muito decisão baseada em dados, eu fiz muitas análises dos motivos das infrações. E eram coisas assim, não preencher prontuário. Então, a gente criou o prontuário eletrônico. Não atualizar a declaração de regularidade de funcionamento, que é a DRF lá, que o cara registra o consultório, a clínica, etc. Então, hoje a gente avisa ele que vai vencer. Então, a gente manda aviso para ele que vai vencer. Então, assim, isso foi mitigando riscos dessas infrações de baixa complexidade. Agora, então, assim, a gente fez muito isso e está próximo também. Existe um conceito de fiscalização que o nosso coordenador de fiscalização criou, né, do CREFIT 3, que é um conceito, quanto mais você está perto, mais as chances dele não errar. E na dúvida, ele te perguntar. Então, ele criou uma tese disso, que é o que baliza o nosso sistema de fiscalização. Mas aquele que insiste no erro precisa ser punido, né? Até porque se a gente quiser ser respeitado lá fora, e quando eu falo lá fora, para além da fisioterapia e das entidades da fisioterapia, nós precisamos demonstrar o que é o padrão ético, o padrão moral da nossa profissão. Mas a gente, de fato, hoje pune aquele que precisa, não aquele que erra sem ter o conhecimento anteriormente, né? Sabe o que eu acho que também mudou na visão? Eu vou falar da minha, depois o João fala da sua também. Porque eu me formei com uma visão totalmente diferente da sua. Exato. Tá? Era bizarro, assim. O CREFIT era alguma coisa extremamente, não só punitiva, mas era uma coisa de medo, sabe? De distanciar as pessoas, né? Então, inacessível, né? Que não há como discutir, não há como conversar, é esse ponto. Eu tinha essa visão. Jamais falaria com você para algo que valorizasse a profissão. Mas eu vou dar um exemplo de fiscalização. Quando eu comecei a ver nas redes sociais, fiscalizamos hospitais e eles não estão cumprindo fisioterapeuta X horas que precisavam ter. Então, por exemplo, é uma fiscalização que você está fazendo para valorizar a profissão. E eu não tinha, antigamente, pelo menos eu não sabia que isso era feito. Então, vocês começaram a fazer um sistema de fiscalização que faz com que a profissão esteja, de fato, evoluindo. Né? Alguns locais que acho que não fazem a carga horária de 30 horas. Então, é a maneira de fazer fiscalização para não punir o fisioterapeuta, mas para garantir que a profissão esteja em sua regularização, sendo cumprida a lei, né? Então, isso já é uma das questões que você fala, pô, peraí, o CREFIT está lutando por mim. E antes dava a impressão de, realmente, CREFIT, cadê meu dinheiro? Que a gente ainda vai investigar. É a terceira auditoria. Transparência, né? É a terceira auditoria. A melhor auditoria é das pessoas. É a melhor auditoria. Né? Então, e às vezes está tudo certo do ponto de vista de prestação de contas, mas tem algo que a gestão não está olhando. E talvez essa seja... Quando vocês falam assim de ser acessível, porra, às vezes o cara me manda mensagem no Instagram. O mal educado eu não respondo, mas quando a pessoa vem fazendo uma sugestão legal, porra, a gente pega e constrói projeto de trabalho baseado naquilo. Então, assim, é impossível eu, enquanto presidente, achar que eu sei o que está acontecendo na fisioterapia. Eu tenho que ouvir bastante e, a partir dali, viabilizar o CREFIT para buscar solução. Mas essas questões, até agora, essa semana, né, a gente conseguiu a contratação de 22 fisioterapeutas em um hospital, no interior de São Paulo. Justamente por conta disso. A gente foi lá no período noturno, então a gente implementou a fiscalização noturna, que antes não era feita. E aí a gente foi identificando. Você tem regiões, por exemplo, Osasco, 70% dos hospitais tinham irregularidade. São Paulo, 60%, nesse período noturno. Pouquinha coisa, né? Não é 24 horas UTI, né? Nós nem chegamos nisso porque não tem lei garantindo, mas aquele noitinha, né? Que é o período das 18.
Então, e aí qual que é o grande problema? Quando o Crefito ia no hospital, e aí ele identificava lá, tá bom, você tem... O fisioterapeuta tá com 12 leitos, você tem 10, a limitação por norma sanitária. O que o Crefito fazia antes? Ele abriu um procedimento ético contra o profissional RT ou coordenador. Na minha visão, isso é muito burro. Porque, veja, o cara não tem poder de RH. Muitas vezes ele tá falando, contrata aí, não tá cumprindo RDC e tal. E o hospital, ele não faz isso. Então, o hospital, a notificação, ela tem que ser direta para a direção do hospital. O hospital não cumpre, a gente vai para a Vigilância Sanitária e Ministério Público. Então, hoje o Crefito, ele faz essa amarra e a gente estuda a questão da interdição hoje também. Aproveitando isso que você falou, Rafa, de fiscalização noturna, a grande questão que fica porque isso dúvida de muitas pessoas que me mandam, inclusive aqui no direct, mas é melhor você responder. Tá. As fiscalizações, elas são feitas a partir que vocês vão mapeando por vocês vão fazendo visitas, ou com base em denúncia? Alguém precisa denunciar para vocês agirem, ou realmente vocês vão atrás de clínica por clínica, hospital por hospital, instituição por instituição, fazendo todo esse processo, ou também levando em conta que é muita gente, não sei o quanto que vocês conseguem fazer espontaneamente. Como é que funciona de fato essa fiscalização na prática? Perfeito. Primeiro que você não consegue fiscalizar do ponto de vista de diligenciar todos os serviços do Estado. Isso é impossível fazer da forma como era feita antes. De você mandar o fiscal lá. A gente tem 2 tipos de fiscalização. A fiscalização que ela é passiva, aquela que você reage a um possível erro. Então, quando vem uma denúncia. E aí a gente tem uma média de 1.000 a 2.000 denúncias por ano. Você tem esse intervalo por ano. No Crefito, 3. Quantas são pro Douglas? Cara, pro Douglas é bastante. Mas como são questões de Instagram a gente nem não tá em exercício profissional. Ótimo. Quando alguém se sente ofendido, tem que buscar a justiça. É até bom a gente falar isso, né? Não, sim, quando a gente se sente ofendido, não tô falando do Douglas, tô falando no caso de qualquer outra pessoa. Alguém foi lá e falou que eu sou feio, falou que o Ricardo é careca. Se ele achar que é um dano, isso não é um dano ético, dentro do ponto de vista de Crefito. Não vai usar recurso do Crefito para resolver briga de Instagram, vai para a justiça, processa lá por calúnia, difamação, enfim, o que achar. Nesse caso não, né? Eu ia dizer que ele ia falar, não vai usar recurso do Crefito e fazer um implante capilar. Eu pensei, não, cara, eu gosto de ser careca. Porque tá na tudo transparência certo. não vai ser legal, né? Então a gente tem a fiscalização ativa, que é quando a gente recepciona a denúncia, a gente vai diligenciar, e a fiscalização, a reativa e a ativa. O que a gente faz na fiscalização ativa? Fiscalização, diligência, que é o fiscal indo no serviço, a gente só faz por operação hoje. Então, por exemplo, até por estratégia. Se eu mando um fiscal no hospital num dia, na mesma cidade, o outro hospital no outro dia, ele vai se adaptar para receber a fiscalização. Antigamente era assim, que avisa que o Crefito tá. Hoje não. Eu vou e no mesmo momento, no mesmo período, eu tô em todos os serviços da cidade. Então, assim, no caso de hospital, no caso de CAPS, né, da terapia ocupacional, ecoterapia. Então, a gente faz operações específicas. Isso para os 518 CAPS, né, com Centro de Atenção Psicossocial, para os mais de 1.000 hospitais, faz para a ecoterapia, a gente vai específico. E nós temos as visitas técnicas. Essas visitas técnicas aí, elas são feitas por colaboradores regionais. A gente vai até lá, dando orientação, na maioria das vezes, para as clínicas, consultórios e serviços públicos. Que aí a gravidade do risco é menor que, por exemplo, um hospital. Então, a gente faz a visita técnica. Se existir alguma possibilidade de erro, aquele colaborador, que normalmente pode ser um delegado, ele faz uma ocorrência e encaminha para fiscalização. Então, o delegado, ele não faz... Mas isso não é avisado, chega de surpresa. Não, chega de surpresa. É tipo o Celso Russomano querendo... Não, mas essa visita técnica é uma visita técnica, não é uma visita de fiscalização. Ah, tá. Por exemplo, a nossa próxima rodada de fiscalização vai ser para combate ao assédio, né, das mulheres. Então, a gente fechou uma cooperação com a Secretaria da Mulher e a gente vai trabalhar para ampliar, porque a gente tem recebido muitas denúncias de violação dos direitos das mulheres, tanto usuárias quanto fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, a gente vai fazer todo um trabalho junto com a Secretaria da Mulher nesses serviços. Tem metas de implementar, colocar aquelas cartilhas, instrumentalizar os canais de denúncias, etc. Então, assim, cada ano a gente tem um foco. Então, já teve, por exemplo, combate ao estágio irregular, a ensinar a divulgar a publicidade. Então, depende
de quais os dados 2025 entregou de problema. Daí, 2026, a gente atua para que estancar, para que ele não continue. E que época que o delegado ia dando tiro lá? Tal! Fiscalização aí, tal! Acabou, Não, porque o cara tinha arma, velho. Eu tô pensando, você entendeu? Quer dizer, o cara chegava com a arma no É muito hospital. doido, né? Cadê o fisioterapeuta É no contos, turno né? A aí? gente não sabe. Que loucura. Porque, põe, joga a arma na mesa. Traz o fisioterapeuta aí! Caraca, saiu o som aqui. Tá boa, É da hora, que né? isso? Vamos puxar o nosso parabéns? Boa. Boa, então Vamos dar uma nossa, pausa falou em tiro, né? rapidinho. Primeiro, ó, você, cara, por favor, faça as honras do episódio 100. Puta, eu não fumo, hein, cara? Será que eu vou? Não, mas é acender vela. Acender A gente vela. não vai fumar o bolo. Nunca acabou a luz na sua casa? Inclusive aqui em São Paulo. É, Não, e inclusive. outra, agora você tem que aprender a acender velhinha. Vai lá. É, agora tem muito aniversário pra comemorar. Graças a Deus. Puta que eu pariu. Aí. Vamos ver. Ó, se alguém puder tirar foto aqui pra gente e fazer um Aí. videozinho, a gente agradece Ó, ó. demais. Vamos lá? Aí. Quer cantar parabéns, meu, pro bolo? Vamos, é parabéns! Parabéns pra você Pra nós. nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, muitos episódios de vida. Aê! Quer ouvir no 1000 agora? Boa! Valeu, valeu. Bem humilde. Cara, que eu Vamos ter fui que- tirar pra não ficar feio aqui o. Quem o que negócio. vai assoprar a velhinha? Peraí. Faz de novo. O Ferris assopra a velhinha. Ó, quem tá aqui ouvindo, É. passa pro YouTube ou pro vídeo no Spotify. Pra quem não sabe, no Spotify também tem vídeo. E vem assistir esse verdade. momento aqui Boa. com a É gente. pra eu apagar? Vamos deixar pra ele? Não, todo Por mundo, favor, então. cara. Não, vocês. Eu acho que vocês. Não, vamos todo mundo. Vamos todo Todo mundo, mundo? então. Então vamos Todo mundo. levantar, Deixa eu todo aqui. mundo. Bora lá. Prepara lá. 1, 2, 3. E... Esse momento vai ficar lindo. É sorte. Aê! Boa. Boa demais. Valeu. Isso A gente vai aí. continuar comendo bolo? Não, já vamos servindo. Ia ser interessante. Vamos começar com Vamos começar, comendo bolo vamos agora. começar. Inclusive, vamos lá, os convidados. Olha o Johnny aí, ó. Ó, o Johnny. obrigado. Dá Johnny. um tchau pra essa Pra câmera de essa câmera aqui, ó. Johnny Ai. Gaúcho. Johnny Gaúcho. Real, boa. Aí, ó. Lá de Floripa. É gaúcho que mora em Floripa. Floripa. Chama Floripa. Aí, mano, Floripa. E aí, E ó. diz que a costela é a melhor carne, tá, ô Pupo? Sério? É. Cara, e com que osso. o Pupo não come carne com osso, gente. Gente, Não, ele falou, velho. O convidado quase desmaiou. Quase desmaiou Quase aqui. desmaiou. Ô, Vamos Ricardo, lá. faça as honras aí pra Pô, gente. Vixe, cara, eu sou muito ruim dessas coisas, mano. Muito. tirar a Tem que vela. tirar aqui ao mesmo tempo, né? Ó, calma pra não queimar mesmo. negocinho que abre aqui, ó. Ah, é? Nossa, velho, por favor, alguém... É. Inclusive, a Fran, que tá aqui com a gente, Fran Romanini, que vocês assistirão o episódio dela em breve, Esse aqui, ó. vai comer o bolo aqui no episódio 100, aproveitar. E fazendo essas coisas, perguntando algo pro Ferris. Eu Perfeito. tô falando sem microfone, que legal. Não, é verdade. É, exatamente. Eu tem quase falando no traduzi microfone. aqui pra você. Quase É traduziu. verdade, cara. Não deve pegar nada. Bora. Ó, deixa eu falar uma coisa. É bom os assuntos Isso. bons, assim. Cara, muita gente... você tinha essa... Ô, Rafa, você tinha... É assim mesmo, olha ele mandando assim. Você tinha essa visão já que você queria mudar a identidade do conselho de classe? Ou quanto ela é próxima ou não dos fisioterapeutas? Você acreditou que isso seria feito em 2 anos, cara? Eu posso ir um pouquinho mais além nessa pergunta? Vai, opa. Que acho que vai colaborar bem. Rafa, você foi sempre um cara muito ativo em defesa da profissão, né? A gente se conhece há um pouco mais de tempo, né? Desde a época de muitas lutas vindas de ato médico e coisas do tipo, realmente para defesa da profissão. O quanto isso também te motivou, que entra na pergunta do Ricardo, para entrar num conselho, para realmente fazer a diferença e mudar a identidade, não só do Crefito 3, porque isso acaba colaborando para o país inteiro, frente a outras unidades, outros profissionais, outros presidentes também. O que te motivou tanto assim? Da onde você vem? Como é a sua história com a fisioterapia propriamente dita? Tá, vamos lá. Então, vou um pouquinho para trás para tentar... Primeiro pedaço para o nosso presidente. Aqui, ó. Aê. Muito obrigado. Ele Enquanto pegou ele o pedaço que eu pus o dedo aqui, eu percebi. É verdade, cara. Mentira, é verdade. Juro. Meu Foi sem Deus. querer, foi sem Foi? querer. Então, parabéns, você foi inteligente. Podem comer que o dedo tá aqui. Enquanto o Rafa vai explicando, quem for pegando o bolo aparece na câmera, dá um tchau, o Rafa vai explicando. Tranquilo, Rafa, oferece pode aqui, ser? ó. Lógico, pô. Boa. Pra Fran agora. A Fran vai ser episódio 104?
Tá aqui na planilha Pode nossa. aparecer na câmera aí, qual que Pode vai pegar, mandar Fran? tchauzinho. Aê. A Fran vai ser o episódio 102. 102. Vai ser cara. postado dia 22 do 12. 22 do 12. Você tem Vai, pergunta pro Fez? vai, ótimo. eu- Manda É aí. boa, isso. você mandou? Não, você vem aqui e faz. Daí quando Passa o terminar... microfone aqui, Não, gente. deixa ele responder essa agora, sim, né? claro. Eu vou responder por causa do churrasco, viu? Boa. Cara, aqui é bom no churrasco, viu? Ó, é pra comer, né? Mentira, eu arrisco. Mas, pô, o gaúcho aqui não, tem como o cara competir, faz pô. churrasco no chão. Não tem como na competir. terra. Então vamos lá. Eu acho que existem características importantes na minha vida pessoal para que eu chegue nesse lugar. Então, eu sou nascido e criado no extremo leste de São Paulo. E onde eu morava, tinha uma viela que não era asfaltada. E eu fui percebendo que, até chegar ao asfalto, foram inúmeros encontros com as pessoas, com os moradores ali da região, assessor de vereador, o vereador cortando a fitinha lá quando asfaltou e etc. E aí, para mim, aquilo foi bem desenhado no sentido de que, pô, para mudar alguma coisa, você tem que encontrar essas pessoas, no caso, os políticos. Então, eu sempre entendi que política pode ser uma via de transformação. Quando eu entrei na faculdade, eu fui bolsista ProUni, então já tinha uma análise, uma consciência de classe, vamos dizer assim. E aí a gente tinha aquela época o ato médico, né? Que a gente fez várias viagens aqui para Brasília de ônibus. De ônibus. Grande Rivaldo, 14 professor Rivaldo, 14 horas. A gente foi uma vez de avião, né, João, naquela época. O resto era tudo ônibus. Né? Era 14 para ir, 14 para voltar, e você ficava o dia inteiro lá e não tomava nem banho. Era bate e volta também, mesmo no avião, foi... Então, assim, eu acho que eu fui forjado dentro dessa concepção de luta pelo direito, assim. Eu sempre tive muito orgulho de ser fisioterapeuta. Então, quando diziam que era ruim ou que era menos que outra profissão, isso pegava para mim. Com relação ao conselho, eu pude colaborar e estar próximo de um ex-presidente, o saudoso Reginaldo Antolini. Grande Reginaldo. Meu bigodinho, inspirado nele, cara. Ele... Foi meu primeiro exemplo de bigode. E o Reginaldo, ele veio numa era que o Crefito ele foi muito... danificado financeiramente, vamos dizer assim, Sim. né? Com condenações, inclusive, de ex-gestores. E o Reginaldo, ele foi um grande pilar moral. Depois do Reginaldo, não teve problema nesse sentido de denúncias do Crefito. E depois do Reginaldo entrou um outro gestor, e esse gestor, ele teve alguns problemas comigo, né? Porque eu sempre fui, como João, sempre expus aquilo que eu pensava nas redes, na Eu pedi pro internet, Eric etc. colocar uma fotinha aqui, Pode pôr. que eu achei aqui. Então, assim, eu não tive muita escolha, né? Porque quando antes de eu estar no conselho, eu fui parar no Ministério Público, na Polícia Federal, porque o Crefito me denunciou porque eu criticava o conselho. Fui processado eticamente 3 vezes, fui processado na justiça, então eu não tive muita escolha. Eu precisei encarar esse desafio. Marcelo Sidney estava junto, né? O professor Marcelo Sidney, o professor Rivaldo, várias outras pessoas, o próprio hoje que é vice-presidente, o Jefferson. Então, eu resolvi... Peraí, velho. Assim, aqui... Peraí, vamos fazer uma pausa aqui, uns claims. Come um pedacinho de bolo quando... Vai. Eu sou só imaginando, você tá ali, lutando ali pela sua profissão, chegou uma cartinha. Olha, uma cartinha do Crefito. O que é? Aí, ó. Que Olha demais, lá. que demais. Olha lá Vou mandar primeiro. foto pro Peter. Rafael Magrinho aqui, ó. Eu né? bem cheinho. Éramos... Caraca. O Peter tá igualzinho, né? O Peter não O muda. Peter tá igualzinho. O tempo Aí- me ajudou. Aliás, É verdade. Eu só tinha da orelha, né, presidência, cara? né? Ali é da presidência? Não lembro. Acho que sim. É, né? Cara, Lá em Brasília, cara. você imagina você viajando pra lutar pela sua profissão e aí vai chegando umas cartas em casa. Você tá sendo processado, Ministério Público. O pior foi a PF, cara, porque foi naquela época que tava o negócio de Lula levando pra PF, coercitivo e tal. E você recebeu uma carta da PF, cara. Rivaldão. Ó, por exemplo. Valdão aí, ó. É. Então, Ó, assim, olha eu ali, ó. Que isso. foi Que bem... bom que o tempo passa pra gente, né? Que bom. Que bom. Ô, Você não João. pensou em desistir da profissão naquela época? Não, jamais. Jamais. Fisioterapeuta do Esse é o sorriso. Reginaldo. Ó, o Reginaldo ali, ó. Reginaldo, Dr. Cepeda, o João. Peter. Danilo, lembra do Danilo? Danilo, verdade. Cara, Danilo. muitas pessoas, desistiriam da profissão. Sim. Certeza. Poucas mudariam a profissão, velho. Eu acho que assim... Não, Rafa. no mesmo- É verdade. Cara, você conseguiu alguma coisa. É foda, porque aí daqui a pouco as pessoas vão falar, tá puxando o saco dele. É. Depois a gente começa com as perguntas mais. Cara, porque assim,
Cara, Deixa à vontade e depois pergunta o... não, você conseguiu liderar um time e unir vontades das pessoas que estavam, assim, suprimidas, cara. Eu acho que talvez essa seja a grande... Eu não... Do ponto de vista assistencial, eu atendi poucos pacientes, né? Eu entrei na indústria e comércio, acabei sendo um gestor e entendi que, pô, se você trabalhar no Crefito nessa concepção, você consegue capilarizar e ir mais. Então, por exemplo, o Confito. Eu nunca palestrei no Confito. Nunca palestrei. Eu não vou vou como palestrante nos eventos do Crefito, mesmo que sejam os maiores eventos do Brasil, porque aquele não é meu espaço. Então eu não quero esse protagonismo, entende? Então assim, eu acho que essa talvez seja a grande característica de transformação, porque eu faço talvez até menos do que algumas pessoas anônimas dentro do conselho. Conselheiros, delegados, pessoas que carregam ali o dia a dia do conselho, só que muitas das vezes fica centralizado em mim, que sou o presidente. E, enfim, isso é natural. Mas o grande problema, cara, e aí uma analogia com o que você falou, da mesma forma que eu não desisti de continuar enfrentando, etc. Eu fui 44 audiências éticas no conselho antes de ser presidente. Pouquinha coisa, né? Fiz 44 audiências. Eu era testemunha de defesa de todo mundo, cara. Não, você está sendo processado? Pode me colocar como testemunha. Pelo mesmo motivo. Entende? Que era a lista. Quando eu entrei no conselho, eu acho que tem lá ainda. Tinha uma pasta e um post-it. Porque quando eu ganhei o processo na justiça, tinha um post-it. Não mais processar. Porque aquilo me fez também crescer pelo enfrentamento, etc. Então, assim, da mesma forma que eu não desisti politicamente de encarar essa situação, essa censura, essa situação de perseguição no conselho, é o que eu tento transmitir pro profissional. Pô, sua vida tá difícil hoje? Cara, é transição. Qual que é o caminho que você vai encarar? Né? Então, assim, da mesma forma, o cara que tá lá no domiciliar, o cara que tá lá no hospital, o cara que tá na clínica, com dificuldades, etc., encara projetando o que você quer. Essa é a minha visão de processo de trabalho. Cara, mas isso aí acho que a primeira coisa, isso vem eu vou passar o lugar pra Fran. Mas, primeira coisa, isso é algo que tá no seu íntimo, eu acho que é algo pessoal, é algo que você não ensina, você nasce com isso, mas você pode aprender. Então, é muito legal, porque quando você pega um conselho que era extremamente, na minha visão, ditatorial, né? Que não deixava espaço para conversas e você é punido por ele muitas vezes, porque você ser processado, mesmo que você ganhou, porque é o certo, porra, você fica a noite sem dormir, você tem que investir para advogado. Sem dúvida. Isso é uma punição já, é muito louco, né? E você conseguir fazer essa mudança... Por isso muitos desistem também, né? Sim. Cara... Teve muitos como eu, né? Nesses quase 50 anos, porra. Quantos? Eu imagino o pessoal, vão processar alguém. Ih, os caras chamaram o Rafa de testemunha. Aí, mandou bem. Eu vou passar o lugar pra Fran. Vai lá. Aqui, Fran, vem cá. Bate aqui, ó. Sabe que nem aquelas luta livre? Bateu, pá, trocou. Bora. Só pra comer mais bolo, né? Você vai aproveitar. Senta aqui. Olha, a Fran agora, a nossa Vai, nova Fran, host do host. podcast. Temporária. Vai ter que ajustar a câmera, porque tem uma diferença de altura ligeiramente entre nós aqui. Ou a Fran baixa um pouquinho aqui assim, ó. Vou baixar. Já dá uma... Não, deixei ela mais baixo. Deixa eu lá daqui, É ó. o público que... Olha, abaixou. Pronto, resolvido, ó. Essa é a minha tática. Pra você ficar mais alto, Essa é a né? minha tática. Eu subo a cadeira. Na verdade, são duas. Vamos lá. A primeira é, com todas as novas liberações que a gente recebeu de competência profissional, em que momento vai ser reformulado a fiscalização de acordo com as práticas que são ensinadas na graduação? Porque agora a gente tem lá invasivos e tal, mas demanda de o profissional aprender por conta própria depois, porque ele já se formou, né? E quem está sendo formado, em que momento ele vai receber essa formação lá na academia ainda? E qual é o nível de fiscalização que está existindo para isso? E a segunda pergunta é, tem um outro profissional que não é fisioterapeuta nem terapeuta ocupacional aplicando práticas e competências ou divulgando serviços de reabilitação, mas ele não tem nenhuma formação. Eu tenho que denunciar em que lugar se ele não tem nenhuma formação? Ainda assim eu denuncio no Crefito? Essa é a dúvida principal. Perfeito. Eu vou pela segunda, que é Tá. mais fácil de responder
aqui em São Paulo, a gente pede que denuncie no CREFITO. Tá. Porque se for um profissional, por exemplo, profissional de educação física que está exercendo ilegalmente a fisioterapia ou terapia ocupacional, a gente vai junto com o CREF lá. Se for uma profissão que não tem um conselho, uma regulação específica, aí a gente vai com o Poder Policial e com o Ministério Público. Nós tivemos, em 2025, pessoas que a gente levou para a delegacia, junto com a polícia. O CREFITO ele tem parceria com o PROCON, com a Delegacia do Consumidor, especificamente para combater exercício ilegal. Então, não é só o CREFITO, existe órgãos policiais conjuntos nesse trabalho. Com relação à questão das novas práticas, então é importante que a gente tem que entender um perfil social da profissão, que ele tem mudado justamente por conta dessas novas, por exemplo, toxina botulínica, enfim, que não é ensinado na graduação e nós não sabemos se será. Essa é uma grande questão, porque hoje a gente vive no Brasil um modelo de retirar tempo de sala de aula. Né? Existe uma precarização do ensino superior importante. Por isso que o COFITO, ele cria regras para que você possa desempenhar esse papel. Então, você tem lá a carga mínima de formação e etc. O que nós temos hoje? Nesse momento, se discute as novas DCNs, são as diretrizes curriculares para... É um documento norteador no Conselho Nacional de Educação que norteia a formação desses profissionais. A diretriz da fisioterapia está sendo revista. Então, provavelmente, também será incluído essa nova roupagem de profissão. Então, Isso demora? Demora. Não é assim. Para você ter ideia, a nossa última DCN é de 2002. Ela não é ruim, mas ela, obviamente, não conversa com a realidade. Falta algumas coisas, né? Mas eu acredito que até a gente chegar desses novos procedimentos na graduação, isso é muito difícil. E sempre vai ser assim. Porque a graduação, para absorver novas tecnologias que vão sendo autorizadas pelos conselhos, não é tão simples. Você tem que mudar projeto pedagógico, você tem que ter professor formado para isso, para fazer a linha de pedagógica, né, de ensino, de sala de aula. Então, eu acho que não vai ser num tiro curto. Agora, a gente não fiscaliza a graduação, né? Os CREFITOs, eles não podem fiscalizar os cursos de graduação. A gente fiscaliza só o recorte do curso que diz respeito ao estágio. Né? O estágio, aí o CREFITO está apropriado. Agora, a graduação é só o Ministério da Educação, quando é vinculado ao Ministério da Educação, e quando são fundações, Conselho Estadual de Educação. E aí, então, a prática é criar, tipo, como se fosse provas, certificações que instauram a pessoa apta para aquela prática, como é o caso da neuromodulação? Hoje, nesse caso, hoje o COFITO ele regula dessa forma. Você tem que fazer em escolas credenciadas com uma série de critérios e depois apostilar lá no CREFITO da região. Se vai mudar, eu não sei, mas hoje a organização é essa, igual neuromodulação, toxina e outros novos procedimentos que eles estão chamando assim. Acho que seria, na minha visão particular, seria muito importante envolver as associações, muito importante envolver o Ministério da Educação também, se possível, futuramente nisso. Mas eu não sei se existe essa possibilidade, até porque essa questão de educação continuada, ela também é uma questão de mercado bem importante, né? A gente tem muitas empresas educacionais específicas e voltadas para fisioterapeutas hoje. Então, o que a gente viu na medicina no passado, a gente tem hoje na fisioterapia. Muitas empresas específicas ensinando fisioterapeutas, inclusive faculdades específicas para pós-graduações em fisioterapia. Então, assim, o que eu sugiro que ajuda muito a gente é o profissional encontrar sempre o lugar adequado para ele fazer a formação. Né? Então, porque o picareta e o ruim vai existir com ou sem regulação. Porque mesmo que tenha regra, o picareta ele faz fora da regra. Né? Assim, você pode ter a melhor regra, ele vai fazer fora, né? Mas eu acho que a gente está numa evolução importante. Eu tenho alguns questionamentos em relação a algumas práticas, né? Mas eu acho que a fisioterapia deu um salto, ela não subiu um degrau nos últimos anos, ela subiu uma escada. Acho a próxima década para a fisioterapia uma das melhores. Assim. Eu acho que a fisioterapia a próxima década vai ser as melhores que a gente já teve. Sim, obrigada. Muito Obrigada bom, Fran. por ceder a posição. Obrigada pelo palmas bolo. pra Fran aqui, ó. Tamo junto. Olha, Fran. Tá ameaçado que eu caio daqui. A Fran, ó, que tá entrando no episódio 100, mas ela vai ter o específico dela, que vai ser no 102. 102. Beleza? Vamos deixar o Rafa comer mais um pedacinho e com mais um pedacinho Enquanto ele come mais um pedaço, sabe o incrível? Qual meia
que eu coloquei, né? Troca Eu de estou meia. muito Eu curioso, nem porque tem vários acredito rostos. nisso. Né, Aí. essa meia, vou bolo pra cá pra não ficar feio. Essa meia eu vou pedir licença para Higiene em primeiro lugar. Eu vou tirar até uma para o foto. pupo, né? Mas ó, essa meia, ó, eu vou ter que levantar as duas pernas. Licença pro pai do Pupo. Ah, não. Quem é? Ah, o João Mendes. Sou eu, cara. O João e o Ricardo aqui, ó. É que a Ge- parte de baixo fica muito suja. Caraca. Aí. Aí, ó. Pra quem não tá vendo, o Ricardo está com uma meia com o meu rosto, cara. E a outra com o meu rosto. E a outra com o rosto dele. Você vê quanto... Tem que fazer uma do Pupa agora. E a sua Tem que andar filha, uma do e a sua Pupo filha e que uma tava minha. colocando Não, essa meia? a minha filha Não, tava essa usando a não. meia que o Rafa me deu. Ah, tá. Essa aqui foi uma outra Só pra lembrar, já entrevistada fui que- criticado nas redes sociais por atender os pacientes usando um traje social e meias geeks. Chegou, acho absurdo, chegou viu? denúncia por isso? É, você... Já chegou uma E denúncia? sabe qual foi de- a melhor coisa que tu A fez? sorte de vocês é que eu não posso dizer. Come bolo aí, Rafa, come bolo aí, cara. E a melhor parte, tu criou conteúdo em cima disso. Então, é isso aí, Ah, cara. é porque agora, cara, ó, só pra dizer uma coisa. Quando eu comecei aqui, eu tinha 6 mil seguidores. Quando eu comecei junto com o João o podcast, Aí fez o podcast comigo. aí deu 6 mil Que e um. digas de passagem. Porque aí você começou a me seguir. O Selmo aí e a você Priscila viu, passaram a foi seguir você. sem limites, sem limites, é verdade. Não, e ao longo do processo, cara, a gente foi fazendo uma construção e às vezes eu demorei pra escutar os dois, assim, muitas coisas. Por exemplo, esses dias o João falou, faz um vídeo assim. Eu falei, não. Faz um vídeo assim. Eu falei, não. Faz. Não. Faz. Cara, aí, por exemplo, esse vídeo foi o que deu aquele estopim pra ir depois dos 60 mil pro 70 agora. Né? Então, cara, é muito importante você estar com pessoas que realmente estão na sua frente em determinados elementos e que você também possa gerar valor para elas, né? E só para ter um momento mais descontraído, né? Se você tá numa mesa com 4 idiotas, você é o quinto. Então, fique numa mesa com pessoas que sejam geniais, né? Porque aí você pode vir a se tornar genial. Que é o Mas que eu tô só digo com coisa na 3. rede social. Idiotas ou geniais? Não respondo. Você escolhe qual quarto você Não, quer ser. idiotas vocês não são. Não, o idiota é aquele cara que não participa das coisas, né? Não, é real, mas é Vocês muito bom, cara, estar com pessoas que honestamente podem gerar valor pra você. E nesse sentido, acho que eles tinham planejado alguma coisa entre eles, não sei, eu tava sem o celular mesmo. Mas uma parte disso, posso? Não deve? Deve. Do João. Porque é o seguinte. Até me posicionei de novo. Não, aqui. veja, tem uma questão interessante. Porque de nós aqui, dos 4 idiotas aqui, nós, tô brincando. O João, patetas. ele sem dúvida, ele é um melhor comunicador que a gente tem. Sem Eu tô dúvida falando nenhuma. isso porque a gente começou lá no Facebook em 2010, 11, nem lembro. 9. 9, 10, nem 10, lembro. 10. Que ele tinha o Fiso do Sorriso. E aí a gente foi juntando todas as páginas, na época que o ato médico estava pegando e tal. O João ele foi ajudando a gente a entender aquela dinâmica de como produzir conteúdo, de como fazer as coisas, etc. Fiz o Sorriso, chegou, sei lá, mais de 1 milhão, né? De curtidas. Era curtidas no coisa. Facebook, É. né? Ou sei lá. Aí a gente tinha o Fisiotera Loucos e, pô... Aí a gente criou uma grande comunidade de defesa da profissão. E o João que estruturou. É óbvio que com o Instagram, com as redes sociais crescendo, você vai tendo muitos comunicadores e que vão se desenvolvendo. Mas eu acho que o João, ele puxou a fila. Eu falo isso pra você com, assim, pô, um orgulho danado, porque eu aprendi contigo. Então, eu acho que o João foi um cara muito importante para esse nível de comunicação na profissão. Então, você falou aí, eu quero pegar da tua meia aí, do João. Você dá a meia pra mim? Só a parte do cara. João, a sua. Meia, A sua meia. pode ficar. Não, eu te dou meia, meia. Isso também, eu falo a mesma coisa. Quando eu tava no 4º, 5º ano, eu tinha palestra do Dr. João Mendes lá na faculdade. E eu, Que cara, isso. tudo que eu aprendi, tudo que eu comecei a crescer, cara, foi o João que incentivou. Então, Nem esse tudo, papel... nem tudo tô é vermelho, perfeito, gente. assim, nem cara. tudo. Ah. Nem tudo é perfeito, João. Fica tranquilo. Deixa eu te trazer, Esse cara também é bom, o Pupu também é bom. deixa eu te trazer uma dúvida Pô. minha, que eu até brinco bastante, né? Que virou todo mundo agora, me marca com fiscal do Crefito. Né? Então, Eu vou ter problema com isso? É isso que ele quer perguntar. tá ligado? Não, isso já foi perguntado em off, tá tranquilo. Né? Então, às vezes, que nem... A gente falou bastante da fiscalização no ambiente clínico, né? E a gente sabe que a fisio domiciliar está crescendo muito. Acho que a área da fisioterapia que mais cresce e uma das mais vantajosas que nós temos. Eu gosto bastante. E como que funciona essa fiscalização no âmbito domiciliar? Legal. Com relação só a esse ponto de chamar fiscal e etc. Todo mundo tem que ser fiscal. Todo mundo é fiscal. A gente é fiscal da coisa pública, a gente é fiscal da profissão. Quando a gente entender que o futuro da fisioterapia ele vai estar muito mais seguro quando todo mundo disser assim,
é para esse rumo que a gente quer ir e você faça certo para a gente seguir nesse rumo. Porque as massas, elas não se auto-organizam, tem que ter direção. Então, todo mundo, um fiscalizando, dando toque. Por isso que é importante o trabalho que vocês fazem na rede social. Eu sei que às vezes tem o cachorro lá, tá junto, vocês colocam ali, o fiscal. Fiscal do Não, isso aí é humor, gente. Humor a gente não contextualiza, não torna ele sério para tudo. Fiquem tranquilos. Mas se um fiscal reclamar lá, Pode eu te respirar. chamo lá. Se nós lançarmos uma marca de roupinhas pra pets, escrito fiscal do Crefito. É um problema? Cara, eu acho que... Agora é uma pergunta honesta, viu? ético, ético, eu acho que não, assim, mas pode ser que algum fiscal, Tira que né? na área da empresa lá, não vai dar pra fazer Pode- mais. o Não. Tem fiscal do também queira, Crefito né? que é bravo, viu? Que é, Não, mas tô isso brincando. foi brincadeira, não era uma pergunta séria, viu? É que vai que faz um corte, né? E os fiscais do Crefito Pô, são melhores. Vocês podem ter várias perguntas aí que vocês devem ter organizado, mas eu tenho uma pergunta aqui Mas que é ele agressiva, tem uma hein? aqui. É agressiva. Ele Calma, falou da agressiva. domiciliar. Deixa eu falar Isso, domiciliar tá bom. aqui. Eu Ah, boa. concordo contigo que é o seguinte, eu acho que a atenção domiciliar, ela é um contexto pela redução de custo da deshospitalização, pelo valor agregado em um dos valores que eu gosto muito, que é você economizar tempo, de você poder ir para casa do paciente. Imagina em São Paulo, o cara não precisar rodar 1h30, 1 hora para chegar até você. A atenção domiciliar, ela é um grande filão da fisioterapia. E tem muita gente que ganha muito dinheiro com atenção domiciliar, certo? Então, assim, posto isso, como que se fiscaliza a atenção domiciliar? É um universo muito difícil, porque é a casa do paciente. O Crefito ele não vai entrar na casa do paciente. O que nós criamos? Nós criamos o universo da CAD, que é a Certidão de Atenção Domiciliar. Era assistência domiciliar, depois virou atenção domiciliar. Os fisioterapeutas que se autodeclaram que atuam na atenção domiciliar, eles podem expedir essa CAD. E aí eles passam por uma jornada específica de atenção domiciliar com os fiscais do Crefito 13. Recebendo orientações, Aí você faz aquela fiscalização orientativa preventiva. Porque normalmente o dano causado no setting da atenção domiciliar, ele é por uma fiscalização reativa, é por uma denúncia. Dificilmente o fiscal ele vai ver lá antes de você causar o dano. É impossível na atenção domiciliar. Então a gente faz todo um trabalho com base nos principais dados, nas principais infrações do contexto da atenção domiciliar, se tem uma jornada que o fiscal orienta. E uma coisa interessante, quem não tem CAD ainda. Quem tem a CAD, às vezes, por exemplo, vai atender um paciente aqui que está em São Paulo, tem a questão do rodízio, etc. Eu já vi fisioterapeuta fazendo recurso para não pagar multa com a CAD e sendo deferido. Então, a CAD é um instrumento, é uma certidão expedida pelo conselho oficial que diz que você está na atenção domiciliar. Mas não bem legal. existe uma regulamentação na Prefeitura de São Paulo que o carro do fisioterapeuta é registrado, a placa, e ele é isento. Por exemplo, o meu carro é híbrido. Eu posso passar em qualquer lugar que eu não sou multado, porque já tem um registro que aquele carro é híbrido. Por Existe conta algum- da política de carro elétrico. Isso, exato. Mas existe algum para não você tem. informar alguma placa do seu carro como fisioterapeuta para escapar desse rodízio? Hoje não existe isso. Hoje não existe. E aí, rodízio. Isso. Um corte de rodízio específico. Há muitos anos a gente tenta trabalhar a questão do rodízio. Eu já fui em todos os lugares do município. Eu falei com todos os vereadores possíveis, com todos os secretários possíveis para falar de isenção de rodízio. Médico tem isenção? Tem, médico e enfermeiro. Por quê? Porque foi uma decisão política. É uma decisão política, é um decreto que o prefeito assina. Ele vai lá e assina. Esse ano o enfermeiro está isento. Esse ano o médico está isento. É um decreto. O que acontece? Pela nossa ausência na participação política, nós não somos enxergados pelo prefeito nesse sentido. É óbvio que a gente tem construído uma relação para tentar chegar a isso. E agora, não sei quando que a gente vai passar, mas em dezembro de 2025 a gente entrega uma minuta de decreto para que o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional seja incluído tanto para a enfermagem quanto para o médico. O grande problema dos decretos de isenção de rodízio, na minha opinião, é que não tem critério. Eu acredito que tem que ter critério para definir, porque você também tem que ser benéfico para a cidade. Não adianta você lógico. liberar o rodízio e gera mais trânsito, gera mais transtorno. Tem que ter critério. Esse cara está numa emergência, esse cara está numa atenção domiciliar, ele está a serviço de um serviço essencial, eu acho que ele precisa. E não pode ser só para enfermeiro e para médico. Tem que ser para todas as profissões. Um veterinário que vai fazer um atendimento de urgência Sim. num pet, sabe? Então, assim, como fisioterapeuta e as outras profissões.
Então você precisa construir a política pública. Esse que é o nosso grande problema. A gente não participa dessa construção. E aí, se você é ausente da participação, você convive com aquilo que outros constroem. Então é isso que a gente, como fisioterapeuta, nós temos que começar a ter uma repensar. representatividade. A repensar. Eu acho que é representatividade e participação social acima de tudo. Posso continuar daqui? Porque vai entrar muito nisso aí que você quer questionar também, pode? Pode eu questionar essa depois, então. Isso. Não, Tá, na fechou, verdade, é que a gente já trouxe a parte mais humorada, a parte mais leve, comemos um bolinho, Amaciamos né, a carne com o amaciamos osso. tudo. Mesmo... Não, é porque... Agora vai ter que roer o osso. Vamos lá. Né? Boa. É, Boa. come um açúcar É aí. isso. Libera uma dopamina. Só mais um pedacinho. São as perguntas Isso. do Instagram? Essas perguntas nós recebemos na caixinha, lá no Instagram. E são perguntas, algumas aqui bem... Como que fala? Polêmicas? Polêmicas. Perguntas Fortes, polêmicas. pesadas, cara. Vamos direto. Foca aqui em mim, por favor. E assim que eu fazer a pergunta, já foca direto nele. Pra ver a reação dele. Presidente, por que não fiscalizam as empresas de home care que pagam R$30? Poxa, perguntou, né? Bom, na verdade é o seguinte. Essas empresas elas são fiscalizadas. A questão do preço do atendimento não é um objeto de fiscalização de conselho de classe. O sistema COFIT-CREFITOS tentou fazer isso e tomou uma multa milionária do CAD, que é o Conselho de Defesa e Administração Econômica. Então, assim, o CREFITO ele não pode fiscalizar preço de atendimento em nenhuma hipótese. Punir, na verdade, assim, punir o profissional porque ele recebe ou cobra pouco. O que a gente tem trabalhado, e é o que eu acredito, é que são profissionais que têm habilidades em gestão, em entender como se precifica um atendimento, em como fazer aquilo, ele consegue sair dessa zona. Porque assim, você aceitar receber R$30 e depois culpar o CREFITO, culpar o mundo, porque é aquilo que você está vivendo, sendo que tem milhares de fisioterapeutas que não vivem, é muito mais fácil, né? Você aceitar aquela condição e culpar outro, né? Então, eu acho que é precário e eu não concordo, mas eu acho que o profissional ele tem que escolher qual é a jornada que ele vai querer seguir, né? É muito difícil você estabelecer uma carreira, fazer uma gestão qualificada, como vocês dão exemplo constante nas redes sociais de atenção domiciliar, é muito mais difícil você ter seus clientes, você ter sua base. O mais fácil é você oferecer teu tempo e falar assim, olha, completa minha agenda aí. Aí você está dividindo com alguém. Perfeito. Seguindo na mesma lógica, por que vocês não acabam com as clínicas que pagam um pouco? Eu recebo aqui R$5 por atendimento. É a mesma lógica, assim. É a mesma questão. Esse modelo de negócio, na minha visão, enquanto gestor, nem enquanto presidente, esses modelos que são vários pacientes atendidos, etc., isso vai acabar. Até porque a própria saúde suplementar, as próprias operadoras de saúde, elas têm taxas de sinistralidades altíssimas. Elas querem mudar o modelo delas, que é o modelo de saúde baseado Tem em valor. parênteses aqui, não Vai é lá. convênio não. Ela falou, eu trabalho em clínica particular. Então, piorou. Faz praticamente um voluntariado. Agora, por que não sai dali? Por que não vai? Porque a gente pode dizer assim, mas a cidade é pequena, etc. Eu tenho inúmeros fisioterapeutas que ganham bem, cidade pequena, em condições Temos vários econômicas. Então, assim, é óbvio que não é somente uma questão de escolha pessoal, privada. Às vezes você está num ambiente que você precisa, etc. Mas, assim, o que eu acho que não dá para acontecer é você se submeter a uma relação dessas e culpar outro. Eu acho que isso não dá. É ruim? Claro que é ruim. E fazer transição. Eu acho que o CREFITO ele já ganhou. Quando dá, a gente faz. Nós já fizemos mais de 100 e poucas notificações e reeditamos mais de 100 e poucos editais de concursos públicos que previam irregularidades nas contratações. Já aumentamos a insalubridade de diversos profissionais nos municípios. Tem vários casos. Agora, a gente faz com técnica, né? O profissional vem, traz, a gente dialoga com o poder público e já ganhamos ações judiciais, que às vezes não cumprem, etc. Mas existem questões que não são objeto de atuação do conselho, né? E muitas das vezes o profissional ele vai lá. Eu já tive situações de enfrentamento de demissão em massa que eram dezenas de profissionais que vieram procurar, e daí eu falei assim, então nós vamos lá no Ministério Público. Quando eu fui fazer a reunião com o Ministério Público, 2 profissionais vieram comigo. Então, assim,
é uma questão, porque já tinha arrumado emprego e etc, tinha resolvido a questão. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse lugar de, assim, enfrentar a precarização exige muito mais do que uma entidade forte. A gente precisa ter pensamento crítico e uma consciência de profissão mais elevada. Temos mais uma aqui, ó. Dr. Rafael Ferres. Beba água. Comprando tantas sedes, você não está endividando o Crefita? Não, imagina, o Crefito não tem dívidas. A gente faz toda a compra de sede, compra de recursos. Para você ter ideia, o Crefito, ele mal usou o superávit. Então, na minha primeira gestão, eu aumentei 40% o patrimônio do conselho. Então, em 40% o Crefito ele ficou com um patrimônio maior, 40%. E o que a gente faz? Essas compras de sede, troca de frota e etc., elas são feitas a partir de uma gestão de receita. Então, dentro do que a gente recebe naquele ano, nesse ano eu vou comprar essa sede, naquele ano eu vou comprar. E detalhe, como eu já tinha uma visão de mercado para isso, como foi num pós-pandemia, os imóveis estavam baratos. Então, eu comprei bastante imóvel naquele momento, sem usar o dinheiro que estava no caixa do Crefito. Então, inclusive, o Crefito tem receita anuais, milhões anuais, fruto do que a gente deixou em caixa. Então, é mais uma fonte de receita que o Crefito 3 tem. Dr. Rafael Ferres, eu pessoalmente, cara, adoro sua gestão, admiro sua gestão. O que você está fazendo para que, se você não se reeleger, ou por opção, ou por qualquer motivo que seja, o Crefito continue no mesmo caminho ou no caminho melhor ainda? Perfeito, eu acho que vai ser melhor. Perguntando, hein? É, muito boa. E aí isso vai depender da profissão, porque da mesma forma que um político antiético, ele não é antiético por si, ele é antiético por conta que a sociedade o elegeu, o bom também. Então a gente precisa entender que as transformações, elas não podem estar centralizadas num rosto, numa figura, em um recorte do Crefito. Ela precisa estar perene. Os fisioterapeutas, a sociedade de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nesse caso, precisam decidir o que eles querem do Crefito. E a partir daí, eles começarem a analisar quem se coloca para ser a liderança, o que você quer oferecer. Tem uma coisa muito interessante, cara, em eleições do Crefito. Eu estou longe da eleição e eu posso dizer isso. As pessoas, elas não leem a carta-programa. Por exemplo, quando eu fui candidato em 2020, eu fiz uma carta-programa com 63 propostas. Eu cumpri todas. O 100% do que eu propus em 2020, no final do meu mandato, primeiro mandato, eu já tinha cumprido. Mais um tantão de coisas. Nessa, eu fiz 103. Eu já cumpri 30% com menos de um ano de gestão. As pessoas, elas não leem. As pessoas votam. Isso aí na política normal, né? As pessoas votam porque viu muito o candidato, ou porque o Rafael é legal, etc. Então, assim, a gente precisa ter pensamento crítico. Isso a gente precisa ter um aprofundamento maior para isso. Porque no futuro, a gente não fica sendo seduzido por discursos, sabe, de plateia, de que, Crefito tem que mudar, temos que enfrentar, Então, assim, eu acho que não é o Rafael que vai garantir um Crefito melhor para o futuro. Vão ser o que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais querem para o futuro das profissões, que elege um Crefito que viabilize isso. Eu tenho o quadro agora, que aí se vocês quiserem, posso fazer em outro momento, mas é a prestação de conta com o episódio 1. Sim, vamos fazer. Legal. Mas antes eu preciso passar mais uns recadinhos aqui pra vocês. O que é que vocês estão achando desse episódio? Estamos sabatinando muito? Estamos pegando pesado? Tá muito leve ainda? Manda aqui os seus comentários, porque também já serve de base pro hat-trick do Rafael quando a gente chamar lá aqui a terceira vez, não é? E daí já pede uma música no Fantástico também. Boa. Quando Tive bolo, e agora a vou ter uma terceira vez. música. Exatamente. Você toca violão, não toca? Sim. Mas por quê? Vai ter música, pô. Pedir a música, sim, claro. Não, mas o nosso DJ Eric aqui, ele coloca a música que você quiser. Ana Castela. No terceiro episódio, Ana Castela. Isso, só no Castelo. Ó, mas também, lembrando, tira uma foto, tira um print aqui do episódio, volta um pouquinho, avança, como você quiser. Posta no Instagram, marca @Físio Sem Limites, marca também @Rafael Ferres, com PH, correto? PH. Rafael Ferres,
RRIS. E lembrando também aqui, falar sobre a nossa patrocinadora, que é a Next Advance, a contabilidade da contadora Ana Carolina. Você tem o acesso aqui pelo QR Code, é só mirar aqui a sua câmera ou ir no link que está aqui na descrição para tirar suas dúvidas sobre imposto de renda, sobre contabilidade, como fazer todo o seu imposto, todas as regrinhas que você precisa seguir como fisioterapeuta, seja autônomo ou seja através de um CNPJ. Vai lá, fala que veio através do Físio Sem Limites, que ela vai dar uma atenção especial para vocês. É só usar o QR Code que está aqui na tela. Mas vamos lá, né, Popo e Ricardo? Como que é esse quadro aí, Eu tenho então? a prestação de conta, até escrevi aqui, ó. Eu faço uma, você faz outra. Eu já até vi ali o que ele escreveu. Prestação de conta. Ai, meu Deus. No episódio número importante, muito 1, importante. Dr. Rafael Ferres, estávamos nós três aqui. O Popo não Você, tava. Dr. João Mendes e eu. Nesse mesmo episódio, você comentou sobre investimento em tecnologias. O investimento em tecnologias que você estava pesado junto ao conselho de classe. Era a proposta 2 da 63? É. E nesse mesmo momento você nos surpreendeu quando você iniciou a edição do que, Dr. João Mendes? Do Jornal da Fisioterapia? É. Como que alguém que Impresso para ser enviado na tecnologia casa. Pra ser investiu enviado na casa da pessoa? num jornal? Tudo bem? Eu Não tô esperando iPad, um né? exemplar Não na minha iPad. mão até hoje. Eu quero ver quando ele vai chegar no próximo. Eu já tô até olhando aqui. Não, mas você sabe que essa questão do jornal, ela é uma questão de você trabalhar com equidade, né? Tem muita gente que não consegue acessar ou não tem o hábito de acessar a rede social, site, etc. A gente recebia muita reclamação. Fala assim, pô, eu não tenho acesso às informações. Ou o cara reclamava assim, pô, olha lá no site. Aí a pessoa, pô, mas não tenho tempo, tal. E daí a gente foi mandando esses jornais... porque antes era revista, né? A revista era longa, tal, o custo era alto também da revista. Acho que se gastava aí 1 milhão por ano. O jornal é bem mais barato, porém, provavelmente a gente só faça eletrônico. Uma newsletter. A gente vai priorizar eletrônico e utilizar esse recurso para fomentar mais as revistas científicas. Então a gente vai fazer uma transferência de recursos. Não é tecnologia isso, né? É só fomento para a ciência, né? Calma, Dr. Rafael Ferres. Está nervoso. Bom, nós temos uma outra questão aqui que você comentou muito no primeiro episódio, né? Que é o famoso o quê? FAQ. Ô, e você sabe que O que é o FAQ? Só fala pro pessoal, que às vezes o o pessoal não cara sabe que o que é criou, FAQ, ele né? odeia o Ricardo até hoje. Não, porque Dr. Rafael Mendes... Não, Dr. Rafael Mendes só Rafael até Mendes. misturei. Misturou Agora, tudo já. cara. Nós estávamos debatendo sobre, poxa, ensinar os fisioterapeutas sobre as leis, sobre uma série... A gente tem muitas Tecnologia dúvidas. também, acho De que fato, tava, com né? tecnologia. Então, vídeos, uma série de coisas. Ele falou assim, mas a gente tem um FAQ. Eu falei, o quê? A gente tem no site uma lista de perguntas e respostas. Eu falei, meu irmão, tu tá brincando comigo que investir em quantos tecnologia, você colocou uma lista de perguntas. Acho que ele vai quebrar a gente e agora. Respostas, Ele cara. vai quebrar a gente. Aí o que aconteceu? Daí a gente misturou isso com o jornal. Quem assistiu o episódio 1, quem não assistiu, assista. assiste, foi um foi momento legal, foi icônico. Não, Quantos acessos? o cara que criou o FAQ, ele odeia o Ricardo. Pô, o cara falou do... Tô brincando. Não, é porque, na verdade, o que acontece? O site do Crefito é um site muito antigo, é ruim estruturar. Então, a gente criou um FAQzinho ali, né? Um FAQ. E tem as perguntas e respostas do jeito que o cara pergunta. Então, é mais fácil. Ele vai lá e coloca e chega. Então, assim, por quê? Muitas vezes a gente escola corporativa. Você vai lá, põe um vídeo, você põe um PDF... Tá bom, isso pode responder pro cara, mas o cara quer saber, sei lá, quando é a homenagem na cidade dele. Tem ali no FAQ. Ele não vai precisar procurar em muitos lugares, ele já entra ali. Então essa é uma tecnologia... Tem isso no FAQ? Até das homenagens? É. Tem, pô. Imagina o tanto de pergunta que ele É fez. claro, Então, porque sabe por depois quê? Não, aí você ele tem imagina o setor eu. do FAQ. Não, mas você imagina, eu tô lá no Instagram, aí eu coloco lá, homenagem em tal lugar. Aí o cara, são 645 municípios. Aí o cara pega e fala assim, pô, quando vai ser minha cidade? Era todo dia. Várias perguntas, assim, Engajamento dezenas. explodiu. Então vai lá e olha, esse é o link, procura ali. Porque às vezes também... Você coloca lá, homenagem era tal dia, aí tem que mudar o dia, porque lá o local, sei lá, acabou a luz. Então ficava no FAQ ali.
uma grande tecnologia, intuitiva. Não foi tão ruim, então, o FAQ no final. Não das foi. contas. Mais de tecnologia. 100 mil acessos por mês. 100 Olha. mil acessos por mês. Eu não fiz nenhum acesso. Peraí, um pouquinho. Eu É acessei porque depois do vocês não episódio. fazem acesso que vocês Eu perguntam assisti pra mim depois do direto. episódio. É verdade. Nossa, Eu cara, sou o pra FAQ, que isso, desafio. velho? FAQ, me Porra, ajuda aí. Pra que isso, velho? Na Túlio, cara, é o Túlio, é o Túlio. O Meu, Túlio cara, que você viu criou. que eu O sei Tulhão. na 100 cara, mil. assim, Eu não jogando mandei na esses dias cara. pra você? Você jogando na cara assim da gente. Ó, pera aí, eu quero saber uma coisa. Antes do primeiro episódio e após, quantos acessos aumentaram, tá ligado? Ah, não, já deve ter aumentado, Hoje... Então, a gente usa o FAQ hoje como a barreira para o cara não abrir um chamado. Porque o cara abre um chamado, é 24 horas só para lerem o que ele mandou. Até responder, então tem lá naquele FAQ lá. Muito bom, muito bom. A tecnologia embutida aí. Bom, pelo menos eu não preciso abrir chamado nem ler o FAQ. Eu mando mensagem pra ele e ele me responde normalmente Você é no mesmo fixado dia. no meu WhatsApp. Que isso, pô. chique. E só pode Nossa. fixar Que três. isso? Não Três pede pra conversas. provar. Não ele vai- pede pra não precisa provar. provar a Não tela. precisa provar, não. É que acabou minha bateria, senão, Não, cara... tem um carregador aqui, ó. Eu tô externo, aquele que indução. Só eu da perto. Aluna Mas lá, obrigado vai por ver. sempre me responder Ah, tamo junto, imediatamente. Foram todas aí? Eu Tem tenho mais uma. Cara, ao longo do tempo, não tem como ter uma visibilidade... Não tem como ter feito algo tão grande sem ter criado os inimigos. Nossa, profunda. Nem É sei que você real, vai cara. terminar, mas... Vou postar no Twitter essa Isso é frase muito depois. real. Eu não sei No X. eu não sei como que eu coloco essa pergunta. Já ouviu isso? Já aconteceu? Chegou no seu ouvido? Mas assim, certamente, muitas pessoas devem estar falando que você criou muitas coisas, não para valorizar a fisioterapia, mas para usar de lobby e para se valorizar e ser visto. E que o Crefito agora, ele é a cara do Rafael Ferres, o Crefito 3. E não é mais identidade da Creferres. fisioterapia. Cara, Então Esse já ouviu, aspecto não né? pode mudar, cara. Então já ouviu. Não põe... Tô brincando. Cê- Eu já fiz essa proposta, mas Não aceitaram. Não aceitaram. Cara, as pessoas já te compreenderam mal, já falaram que você está usando isso como lobby, como uma maneira de autopromoção, de autoimpulsionar coisas pessoais. Não sei se você chegou ouvindo isso ou não, mas é impossível alguém não pensar assim, num conselho tão grande. O que você falaria para a pessoa que tem esse tipo de pensamento e que acredita que você está usando, por exemplo, a maneira de homenagear os fisioterapeutas como uma maneira de ser visto e conhecido pelos fisioterapeutas? Eu acho que, por exemplo, nas homenagens, poucos fisioterapeutas, sei lá, não conheciam o Rafael. Né? Então, sim, nesse sentido das homenagens. Mas eu acho que o trabalho, eu tô há 5 anos, vou fazer 5 anos, né? Eu tô no 5º ano de mandato. É impossível você fazer uma boa gestão pública num país ruim como o Brasil, nesse sentido, num histórico de Crefito muito persecutório e ausente. É muito difícil sua imagem ela não se enaltecer, etc. A boa notícia é que a minha vida era resolvida antes de eu entrar no Crefito. Minha vida financeira, quem me conhece um pouco mais, eu não mostro muito da minha vida profissional e pessoal fora do conselho, mas quem me conhece um pouco mais sabe que a minha trajetória é uma trajetória de um gestor com resultado. Né? Então, e o resultado é financeiro. Então, a minha vida ela sempre foi muito resolvida fora do Crefito. É óbvio que, com o Crefito, você aprende problemas novos e de que esse lugar que eu estou hoje não é o lugar que vai resolver. E óbvio que te gera uma vontade de entregar mais e fazer mais, e isso vai te gerando potência, né, para você chegar num outro lugar. E eu acho que isso não pode ser visto como ruim. Ruim é você utilizar em detrimento próprio, né, pessoal. Agora, você fazer um bom trabalho de entrega para o coletivo, eu acho que isso... O grande problema da fisioterapia, no fundo, é reconhecer poucos as suas lideranças. Se a gente perguntar assim para um profissional, quem é Sônia Guzman, quem é Rui Galar, quem é Célia Cunha, as pessoas não sabem. Isso porque são ex-presidentes do Conselho Federal. E a primeira presidente do Crefito é uma mulher. Mulher porreta. Eu chamo ela de presidente até hoje. Então, assim, o grande defeito da gente é que a gente acha que o líder, ele é aquele que está mal intencionado, né? E você não vê o histórico. Eu tenho colegas, eu vejo às vezes o fisioterapeuta, ele brigando por Bolsonaro, Lula,
e ele não enaltece o trabalho de alguém, o trabalho de vocês, por exemplo, de reconhecimento de valorização da domiciliar. Sabe, assim, eu acho que esse é o grande problema da gente. As pessoas, elas acabam não reconhecendo fisioterapeutas que abrem a porta. E isso é crucial, porque uma porta aberta não é para um. A porta aberta é para outras pessoas, né? Então, assim, as leis que a gente aprovou, por exemplo, não vai servir para mim. Eu moro em São Paulo, a gente não aprovou em São Paulo. Vai servir para outras pessoas, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, assim. Eu tenho pessoas que às vezes criticam, eu tenho a saúde mental muito bem organizada, faço terapia e leio muito filosofia para entender que existem muita gente que fala assim, deixa eu fazer uma crítica construtiva. Quando manda assim para mim, eu falo assim, não, pode mandar na ouvidoria. Eu peço para mandar na ouvidoria. Porque você sabe que o cara, ele quer assim, ele pegar o contexto dele e quer que você resolva. Ou ele quer dizer que o contexto dele é da profissão inteira. Então, eu sou muito bem preservado e tem muito canalha, né? Assim, e pro canalha, a gente tem o dispositivo da justiça para enfrentar. Uma coisa que eu acho importante e o que eu gostaria de falar para você nesse momento em relação a esse mesmo contexto. Eu sou viciado em animes, né? Então você tem lá o My Hero Academy, inclusive tá chegando na temporada final agora, que é muito de heróis e vilões. Heróis mesmo, a gente tem até uma escola de heróis. E eles têm um símbolo, que é o All Might, que é o tipo símbolo da paz. E quando esse All Might, por vários motivos, some, para de ser o símbolo da paz, os vilões começam a aparecer muito mais vezes, repetidas vezes. Por quê? Porque você não tem um símbolo mais que representa o outro lado. A gente tem, por exemplo, o João como um símbolo do marketing de uma forma ética na fisioterapia, né? A gente tem o Pulpo como um símbolo de uma nova força na fisioterapia, de todas as redes sociais, de saber novas trends, todos os aspectos. Então, acredito que o que você está criando é um símbolo de mudança da visão do conselho de classe em relação à fisioterapia. Então, isso pode ser confundido para muitas pessoas e também pode amedrontar aqueles que não querem esse processo. Então, eu fico feliz e curioso para descobrir ao longo dos anos que símbolo que você vai representar na nossa profissão, de verdade. Muito obrigado. Mas eu não gosto de me colocar como qualquer coisa tipificada ou contextualizada em herói, essas coisas. Porque assim, eu sou uma pessoa que acordo e durmo pensando em fisioterapia, pensando em terapia ocupacional e respeitando o colega que está ali. Então, assim, eu acho que a grande questão que fala assim, o Rafa é legal, o Rafael, o presidente, enfim, é que eu respeito o cara. A dor do cara, quando alguém me pega, me para no conflito e fala assim, olha, tá ruim isso daqui, parará, eu tô ouvindo ele. Eu não peço pra ele assim, fala aqui com a minha assessora. Não, eu tô ouvindo ele. Se ficar, óbvio, prolongado, pega o cartão, nós vamos fazer uma reunião. Eu faço reunião com as pessoas, eu recebo elas lá no conselho para ouvir. E eu dou a direção responsável. Eu não vou bater palma, dizer assim, não, nós vamos fazer... Não, eu não tenho duas palavras. Se eu disser que a gente vai para esse lugar, a gente vai. E se eu disser assim, não tem como sair daqui. Não tem como sair, pelo menos na minha visão, né? Eu acho que a grande transformação é que eu estou encontrando e dando muitos caminhos. E isso faz com que as pessoas se sintam seguras e dizem assim, eu acho que esse cara, ele está viabilizando transformação. Porque transformação é caminho, cara. O cara tá lá, ferrado. Não consegue sair do lugar dele. É o que vocês fazem. É o que a educação faz. É o que a política faz. Ela cria uma ponte para você sair de um estado para o outro. Então, assim, eu acho que o Rafael hoje e o time que a gente tem, que a gente constrói, é um time que cria a ponte para essas pessoas saírem do ponto A para o ponto B. É isso que eu gostaria de ser enxergado. O Rafael é um cara que respeita o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Eu acho que ser fisioterapeuta, ser terapeuta ocupacional, um dia eu vou fazer terapia ocupacional, que eu acho massa pra caramba, é do caralho, velho. Você ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Quando eu dou aula de gestão e eu falo de valores, cara, o principal valor da vida é o quê? Você tirar sentimento ruim. As pessoas pagam tudo. Entretenimento é foda por quê? Você tira sentimento ruim. A gente tira o sentimento ruim, cara. A gente tira a dor. A gente, sabe, eleva a capacidade. O cara não tá andando, ele vai andar. Sabe? A gente faz isso, então é foda pra caralho. Então, assim, como que um cara que faz isso na sociedade não é respeitado? Então tem um motivo. E o motivo principal é a nossa organização até aqui. Então eu quero ser o cara que sou a ponte da fisioterapia que não era respeitada para a fisioterapia que é respeitada. Ou melhor, que o fisioterapeuta que não era respeitado para o fisioterapeuta que é respeitado. Porque quando eu fui no banco, em 2013, abri minha primeira empresa e falei que eu era fisioterapeuta, o meu crédito era R$2.000. Quando no ano seguinte eu fui abrir uma conta no outro banco e disse que eu era empresário, o crédito foi 20, 30 mil reais. Então por quê? Eu era o fisioterapeuta ainda. Então assim, são questões que a gente tem que avaliar e falar assim, essa é a direção.
E se eu puder ajudar mais pessoas e criar pontes, eu tô na minha missão, no meu propósito de vida. Perfeito. Fez, antes de ir pro momento ping-pong, Ô, tem o ping-pong, não. Bé. Volta. momento volta. pupô. Eles estão assistindo o que eu faço, não sei porquê. Nós criamos ali no... Eu quero te fazer... Momento pupo, vai. Pupo. Não. Pu? Pô, uma pergunta que eu acho que você nunca recebeu antes. Tu nunca recebeu antes essa pergunta. Vamos. Eu quero ser presidente do Crefito. Como que eu chego lá? Qual o passo que eu preciso dar? Puxa, cara. Não, a gente fez no primeiro episódio, Fez né? primeiro? Poxa, eu pensei que era exclusivo. Eu já respondi, então... Tô brincando. Não, tô brincando, a gente não fez não, vai lá. Tá, vamos lá. Cara, eu acho que assim, o lugar da presidência, o lugar de um conselheiro, ele exige algumas habilidades e algumas competências e atitudes diferenciadas. Primeiro, você tem que estar disposto a renunciar a boa parte da sua trajetória profissional, né? Boa parte daquilo que você faz enquanto profissional, é inevitável isso, porque você se doa muito para a profissão. E eu acredito que habilidades em gestão, né? Entender a questão de funcionamento do conselho e etc. Gestão administrativa e gestão de gente é uma questão crucial, porque o Crefito ele é um lugar político, um lugar administrativo e um lugar de corporação. Então, eu, por exemplo, eu tenho que... Ele está pensando A, você está pensando B, você está pensando C, eu tenho que buscar um consenso. E é difícil, às vezes você nem não quer. Então, assim, para quem quiser dirigir uma autarquia, no caso o conselho, eu acho que as habilidades de gestão, principalmente gestão de gente, é o primordial. E assim, dificilmente hoje se elege um gestor público antes dele ter um histórico público. Né? Então, assim, por exemplo, eu antes de entrar para o conselho, eu fiquei 5 anos rodando o estado de São Paulo e rodando o Brasil, denunciando, obviamente, o que estava sendo feito comigo, mas organizando profissionais regionalmente. Então, eu acho que isso pode ser um caminho. Perfeito. Momento, então. Eu vou abrir um curso disso, ó. Depois que eu sair do conselho. Mas você tem o ping-pong Aí vamos já. falar, né? Aí, Então, ó, beleza. os caras- tá vendo? Manda aí. Aqui já. Respostas rápidas, pupô. Vou tentar. Eu sou muito prolixo às vezes. Não, Desculpa. tranquilo. Piso salarial, sim ou não? Sim. Fisioterapeuta autônomo é? Bom, pô. O maior erro do fisioterapeuta hoje é? Não conhecer sobre gestão. O que falta na graduação? Aula. Qual o futuro da fisioterapia? Puta, lindo. Redes sociais ajudam ou atrapalham o fisioterapeuta? Ajuda é a solução, porra. Qual o maior tiro no pé que o fisioterapeuta pode dar? Trabalhar sem evidência. 3 áreas promissoras da fisioterapia. Dermatofuncional, domiciliar, com certeza, e geriatria. O que você diria ao fisioterapeuta recém-formado em uma frase? Estude gestão. Não quero pagar o Crefito e quero atender. Nós vamos atrás. Eu vou na sua casa, bato na sua porta, abre o portão. Foi muito legal. Foi bem? Foi bem? Foi bem, foi bem. Pô, muito bem. Eu respondi Você rápido. entendeu? Foi bem. Pô, Foi cara, bem. realmente, você conseguiu se Bicho. adequar à proposta. E da outra não, né? Eu responderia diferente. Veja no FAQ. Veja no FAQ. Veja no FAQ. Túlio, Perdeu olha a verdade. sacanagem, cara. Túlio. Tamo aqui, cara. Tamo aqui. Boa. Avisa que é um coração assim. Isso é um quer coração coreano. dizer, coreano. É. Isso. Manda pra câmera do meio ali, todo mundo aí. Ó, Túlio! Túlio, Pra você, cara. Bacana, velho. Bacana mesmo. Rafa, bom, você já sabe, né? Você participou aqui do nosso primeiro episódio. Primeiramente, a gente quer agradecer demais Tamo junto. a tua presença. É uma honra enorme pra gente. Enquanto profissionais, estar recebendo o presidente do conselho aqui no nosso 100º episódio. Mas muito mais do que isso, um amigo, né? Um amigo de longa data, uma pessoa que a gente gosta muito. Então é muito bom estar aqui com você. Mas você sabe que a gente não encerra o episódio, quem encerra é o convidado. Nós temos uma câmera exclusiva aqui para você. E, Pupo, fique aí bem postado, porque você vai aparecer junto na câmera. Isso, mostra Forte, né? o bíceps aí. Para você poder mandar o seu recado, a sua mensagem para os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Lembrando que tem muito acadêmico aqui também, então que futuramente estará aqui conosco como colegas de profissão. E pode deixar o seu contato ou qualquer outra coisa que você quiser oferecer e falar para o pessoal, tá?
Mais uma vez, obrigado, Rafa. Eu que agradeço. Primeiro, agradecer vocês, acho que não só por aqui, né? Pela amizade, pela parceria, mas eu acho que é muito responsável o que vocês fazem, né? E tem muita crítica, como todo mundo que se levanta para fazer algo diferente, mas eu acho que vocês estão elevando um lugar que antes era sempre mal visto, que é a atenção domiciliar. Já recebemos denúncia do podcast lá no conselho? Não, eu não vou em off só. Depois você conta. Tô brincando. E eu acho que vocês fazem um trabalho muito bacana. Eu acredito muito na comunicação, acho que a comunicação é uma forma da gente chegar lá. Você faz há muitos anos, eu acho que o Ricardo também traz esse tom professoral, né, pedagógico, e o Douglas essa juventude, né, mais dinâmica. Acho que está muito legal, eu acredito muito no trabalho que vocês estão desenvolvendo, gosto muito, apoio muito. Então, eu como pessoa física mesmo, como o Rafael, consumo o conteúdo de vocês pra caramba. Acho muito legal o que vocês estão fazendo. Insistam, persista, porque tudo que é bom é longevo. Tudo que é bom está para o longo prazo, não está para o curto prazo. Eu acho que vocês estão num caminho muito adequado de transformação da fisioterapia brasileira, né? Porque vocês têm um alcance muito importante. Só falta entrar em outras profissões, né? Para ganhar mais dinheiro, né? Por que não, né? Vocês Temos merecem. projetos 2026, aguardem. Que bom. E para você que está aí, que a gente possa se fortalecer, que a gente possa se organizar. Fisioterapeutas precisam ser respeitados pela capacidade que eles entregam para a sociedade. E a gente está um passo de chegar nesse lugar. E a gente precisa valorizar aqueles que estão aqui se esforçando, entregando, como os meninos que estão aqui. E você precisa se valorizar, você precisa entender o seu reconhecimento e mostrar para a sociedade quem você é e como você quer ser valorizado. Valorização, reconhecimento social, da porta para fora, só acontece se tiver da porta para dentro. Então vamos juntos, contem com o conselho, conta comigo. Obrigado aí pela força, pela oportunidade. Acho que agradece, galera. Todos os nossos recados e links estão aqui embaixo. E obrigado, até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Valeu.